Mais um vídeo de atendimento ao vivo com captação psíquica e apometria. Então, nessa série de vídeos que eu estou produzindo aqui no canal, eu trago diversos temas de pessoas voluntárias que cederam, né, que permitiram ser atendidas ao vivo, claro que de forma anônima, mas para trazer exemplos práticos de como que é o trabalho com captação psíquica e apometria, e principalmente para vocês verem a diversidade de temas que a gente consegue trabalhar com essa técnica dentro dos atendimentos terapêuticos, né? Não é só acessar uma memória do inconsciente, não é só acessar uma historinha de vidas passadas. O que a gente trabalha aqui são dores enraizadas no inconsciente da pessoa que estão sendo despertas nessa atual encarnação na relação com a vida. Então, o objetivo principal de um atendimento de captação psíquica, pelo menos ao meu ver, deve ser trazer consciência para a pessoa dos aspectos inconscientes que ela carrega, que fazem a vida dela não necessariamente ser muito prazerosa, que tiram a leveza da vida ou que dificultam, ou que ela precisa trabalhar internamente no processo evolutivo de ganho de consciência dela, né? Em prol justamente de uma vida mais leve, de uma vida mais tranquila, de uma relação mais saudável consigo e com a vida. Esse é o mote principal dos meus atendimentos, seja no projeto Franciscanos, onde a gente atende com captação à distância, que também tem os contatos aqui, ou no meu atendimento particular de consultório. Então, o que a gente vai ver aqui, e curioso já ter trazido isso, porque o tema de hoje é justamente sobre leveza. O foco para a pessoa ficou formulado da seguinte forma: viver com leveza, partes que estão fixadas na dor. Então, só para vocês terem um contexto breve, bem vago aqui do contexto dessa pessoa, né? Ela trabalha com campos, né, de outras pessoas, ou seja, ela atende outras pessoas e ela atende aspectos muito pesados de outras pessoas, né? Ela trabalha numa densidade muito grande, ou seja, com tristezas profundas, trabalha com questões muito complexas, e ela vem sentindo no trabalho dela, essa pessoa, que isso vem sendo muito pesado de carregar, que isso vem sendo muito difícil e que, em outra interação com ela, a gente chegou a conversar sobre o quanto que é importante a gente se trabalhar para ter o mínimo de um centro estável para servir de referência para pessoas que estão procurando a gente, quando a gente ajuda outras pessoas com as suas questões psíquicas e emocionais, né? E de como isso pode ser mais leve. Então, aqui é entender quem dentro do campo dela traz essa fixação na dor, às vezes relacionado a algum aspecto pessoal do contexto dela, que depois eu vou ampliar com ela no áudio que eu vou fazer o repasse, e aí mais detalhado com a história dela. Então, se você quer receber, por exemplo, um atendimento à distância, você recebe um áudio detalhado, aproximado, certinho com a sua história. Aqui é vago, é genérico, por uma questão de respeito à história e à confidencialidade dessas pessoas. Mas se ela me autorizasse, eu falaria aqui, né? Mas no atendimento é que você recebe a história em áudio, os áudios têm pelo menos 5, 10 minutos e ele é completinho, então você vai ter tudo ali associado diretamente. O que vocês vão ver aqui é o procedimento em si, e vocês vão ver as etapas, e eu não sei o que vai aparecer desse campo, né? Qual personalidade, qual aspecto a gente vai trabalhar, qual história vai vir, né? Então, a gente não tem necessariamente uma previsão, a gente trabalha com foco, com direcionamento e com a intenção de trazer para a consciência algum aspecto. Então, vou dar início ao procedimento, e se você está aqui e ficou curioso, ou ficar curioso depois dessa captação, entre em contato comigo. Tem um dos meus contatos aqui na descrição, tem o site meu, do Projeto Franciscanos, tudo você encontra aqui embaixo, de como falar comigo. Eu estou de portas abertas para tirar suas dúvidas, para a gente poder ver como que eu posso colaborar com você, se você quer receber um atendimento, tá bom? Tá tudo aqui embaixo. Então, para a gente frisar de novo, foco para a pessoa X, viver com leveza, partes que estão fixadas na dor. Então, eu fecho os olhos e me conecto com o campo dessa pessoa. E eu deixo que venha. Ou seja, ela tem informações, né, no sutil, que estão relacionadas a esse foco, que é o que a gente vai atender hoje, que já foi delimitado antes, e eu deixo que elas venham em sensações, sentimentos,
pensamentos, imagens, eu vou decodificando. Ah, é isso. Acabou tudo. Acabou. Não tem mais nada para mim. Meu trabalho está feito. Agora eu posso descansar. Meu trabalho está feito. Então eu vejo uma moça, né? Aqui a gente trabalha muito com o psicodrama. Então a gente deixa que através de nós, das nossas referências, a parte se manifeste, algumas falas. Muitas vezes para a pessoa, isso no atendimento ao vivo, ver, muitas vezes se identificar e poder ouvir o inconsciente dela através de mim. Mas eu poderia fazer isso aqui totalmente só descrevendo para vocês, que nem eu vou fazer agora. Então eu percebo uma personalidade múltipla feminina, uma memória, e ela tá num momento de luto. É um velório, na verdade já é o enterro, e é a mãe dela que faleceu, né? E elas eram muito próximas. Todo mundo já saiu, já estão saindo, ela já foi, já o caixão já foi abaixado, já foi enterrado. Percebo que ela tem posses, assim, era uma senhora de alta sociedade, ela também, né? Filha mais nova, então ela cuidou da mãe por muito tempo, e a mãe faleceu. E ela está justamente nesse sentimento de vazio. É um sentimento de missão cumprida, mas não é gostoso. Não tem perspectiva depois. Tem um vazio e uma exaustão. Ela tá, e ela não sai dali. Na terra já estão começando a enterrar, jogar terra por cima, e ela não sai. Ela fica olhando, quase que em estado catatônico, para aquele caixão com uma flor segurando ali um buquezinho de flores que ela ia jogar, mas não conseguiu. Então, aqui a gente percebe uma dependência, um atrelamento, ou seja, no sentido de desequilíbrio, né? E uma perda de propósito, uma perda de objetivo, uma perda de conexão com as próprias vontades, né? Ela está no momento de vazio. Quando você define sua vida por muito tempo num objetivo só, e esse objetivo, entre aspas, se fecha, é muito comum enfrentar o vazio de não ter mais no que se agarrar, né? E eu vou interagir com ela, é como se eu me colocasse na cena para tirar ela da fixação, é como se ela estivesse vivendo isso em looping, né? Com licença, você veio. Eu não conheço você. Eu conheço todo mundo que ela conhecia. O que você faz aqui? De onde que você conhece ela? Bom, eu não conheço ela diretamente, mas eu vim aqui porque eu conheço alguém que conhece você ou que me permitiu conhecer você. E eu não vim aqui por conta dela. Ela já foi, já fez sua passagem. Agora você que está aqui presa nesse momento, não tá? Já pensou no que você vai fazer agora? Peço por favor que não fale. Você não sabe respeitar o luto de alguém? Sim, meu interesse aqui não é desrespeitar, mas é mostrar para você que, na verdade, você está presa nesse luto já há muito tempo. Olha o corpo que você está utilizando para falar. Então, eu tiro ela da fixação. Eu dou o que a gente chamaria de chakra anímico, né? Eu mostro para ela a minha energia para que ela saia dessa fixação e tiro ela desse ambiente e coloco em outro lugar. Tá vendo? Ah, esse é o meu corpo. Olha a realidade. Material agora, matéria. Você já não tá mais. O que que tá acontecendo? Eu vim aqui, como eu disse, porque você estava presa naquele momento. Esse luto já foi, sua vida continuou e aquela forma, de alguma forma, se encerrou, mas você ficou tão presa naquele vazio
E esse vazio tá, de alguma forma, reverberando em outra pessoa. Muita desconexão com a terra, ela ficava muito no mental, então ela não tinha nutrição nenhuma com a vida, então aqui eu trabalho chakra básico, murchinho, murchinho. Ah, viu só? Aí já consequentemente vai no chakra do sacro, lidando com as emoções, ela afastando muitas emoções, né, reprimindo muitas emoções. Você se permitiu chorar realmente naquela época? Vamos olhar. Eu vou ajudar ela a ver o contexto, né. Olha, entra em contato com a sua história. Vai lá. E aqui é isso. Ela cresceu, era uma casa de alta sociedade, então tinha muito das normas sociais, né, de ser bem polido. As meninas eram só filhas mulheres, eram 4 filhas mulheres, ela era a mais nova. De ser tudo bem polido, de ser tudo bem elegante, das meninas se criarem como as boas moças para casar, principalmente a mais velha, com alguém famoso, alguém de dinheiro, de posses para manter as riquezas da família, né? As outras também. E a mais nova, consequentemente, que era muito comum na época, ficava responsável pelos pais. O pai falece cedo e ela fica com a mãe. E elas têm uma relação muito de cordialidade, mas muita distância, assim, mas muito próximas, assim. Ela basicamente cresceu em função disso. Era quase como uma missão, entre aspas, espiritual para ela, né? Era meu objetivo de vida cuidar dessa pessoa. E ela cuidava bem, elas se davam bem, assim. E a mãe adoece e falece. E aí, quando ela falece, entra em contato, fica o vazio, né? Costurava, mas não tinha sentido nenhum. Ela entra num estado de abandono, quase depressivo. Come pouco, não tem vontade de viver, então totalmente desconectada de desejos próprios, de vontades próprias, desconectada da vida. E se não está conectado com a vida, não tem sustentação, não sustenta os outros campos. Percebe tudo isso? Eu falo aqui para vocês, porque eu estou gravando um vídeo, mas eu falo isso para ela também, né? Eu estou em diálogo aqui com ela, mostrando tudo isso. Então, ó, vou te mostrar como as coisas estão diferentes agora. Pega esse cordão que está atrás da sua nuca, olha até onde ele te leva. Eu não quero. Eu só queria ficar quietinha no meu canto. Mas você não tá quietinha só no seu canto. Você interfere diretamente nessa pessoa e ela também interfere em você. Você caiu na ilusão de que você vive sozinha. Não, você vive isolada. Ou viveu, pelo menos, mas ninguém vive sozinho. Porque as pessoas que você deixou de ver, inclusive nessa encarnação, impediu você de ser a influência na vida delas, né? Então, quando você se omite, quando você não se permite viver a sua vida, você também afeta pessoas que poderiam se beneficiar de você. Mas não é isso que essa pessoa agora quer. Ela tem uma vontade de realizar um trabalho, ela tem abertura para olhar para questões dela, mas viver a partir dessa desconexão está prejudicando ela, enfraquecendo ela. Então, ajudar ela a retomar a conexão com a vida agora e você também. Mas eu não faço ideia. Não me falaram que eu tinha direito de querer alguma coisa.
Então recupere esse direito. A partir de agora você vai começar a pensar nisso, tá? Teria sido bom ter sido casar, ter alguém. É, acho que eu cansei de ficar sozinha. Aqui consegui cavar uma pequena abertura, mas ela vai precisar de mais acolhimento, então aqui as filhas de Mãe Maria vêm e acolhem você, ajudando você a potencializar esses movimentos de abertura, de acolhimento, de conexão com a vida e ajudando a sua ponta encarnada também. Vá em paz. Ela vai sendo encaminhada, eu vejo ela sendo levada por duas irmãs, seguindo, finalizando os últimos procedimentos, principalmente chakra básico vermelho positivo no campo da pessoa atendida. Conexão com a terra, com a realidade, com o dia a dia, com os prazeres na horizontal, as relações horizontais, desacelerando o mental. Fechando os campos, finalizando. Então, finalizando aqui o trabalho, agradeço você que ficou até aqui. Em resumo, a gente trabalhou um aspecto de desconexão e desistência da vida, de afastamento da realidade. E qual que é o grande problema de quem trabalha ajudando os outros? A própria vida tem que ser minimamente nutritiva. Você tem que estar minimamente num diálogo mais tranquilo, assim, não dá para ter tantas oscilações e não dá para se ausentar muito de si. Então, coloque uma atenção, você que se identificar com isso, quanto que você se ausenta de si no mental, nas idealizações, ou no passado, ou no futuro, e do que você realmente está fugindo nisso, né? Uma reflexão importante, assim, faça sem julgamentos, sem certo e errado, tá? Mas permita cavar essa intimidade em você. Isso ajuda muito a ver onde às vezes a gente se perde, onde se adoece, tá bom? Então, se você quer saber um pouco mais, tirar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, mas pode me chamar no privado também, se quer saber mais do atendimento. Um abraço e boas vibrações. Fechando a gravação.